Abra comigo lá na sua Bíblia, em Mateus capítulo 4, versículo 18. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo lá em Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Se você trouxe um caderno ou uma caneta para anotar, a gente sempre tem encorajado os irmãos a sempre trazer um caderno ou uma caneta para escrever, registrar aquilo que Deus está ministrando no teu coração, para que durante a semana essas palavras elas possam ruminar na sua mente, que você consiga pensar frequentemente na palavra de Deus, para que a sua vida possa frutificar cada vez mais através da palavra. Em Mateus capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quero que os irmãos repitam comigo: 3, 2, 1. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mais uma vez, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mais uma vez, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 29 vai continuar dizendo: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Fecha os teus olhos mais uma vez, coloca a mão no teu coração. Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que é espírito de vida. Muito obrigado pelo louvor. Deus, nós te agradecemos por cada momento que nós tivemos até aqui, Senhor, mas nós queremos mais. Nós temos fome pela tua palavra, nós temos sede pela tua presença. Então, Senhor, libere mais uma vez sobre nós o espírito de revelação, de sabedoria, para que nós sejamos cada vez mais cheios da tua presença, Senhor, e que nós venhamos a transbordar sobre a vida de pessoas aquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor. Muito obrigado, assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você estiver anotando, o nome dessa mensagem é transferência de vida. Uma coisa interessante do texto que nós acabamos de ler é que marca o início do ministério de Jesus. Jesus, ele foi batizado por João Batista, foi levado pelo Espírito ao deserto, 40 dias ele jejuou e teve fome, e no final do jejum, Satanás se apresenta a ele atacando com: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. E esse se é um se de lançar uma dúvida com relação a quem Jesus de fato ele é. A Bíblia diz que o Pai falou: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Esta é a maior revelação que todos nós precisamos ter desde o início até o fim da nossa jornada, porque de todas as coisas que o inimigo quer tirar de mim e de você, é quem você é em Deus, a sua identidade de filho. Então Jesus, ele venceu a tentação e foi aprovado por Deus. O livro de Lucas diz que ele voltou no poder do Espírito, e ali ele dá início ao seu ministério público. Jesus aparece com 12 anos de idade, como um adolescente, ensinando no templo os doutores da lei, e eles ficavam maravilhados, mas ali Jesus não havia começado o seu ministério. Jesus começa o ministério aos 30 anos de idade, porque marca uma maturidade com relação ao chamado dele. Ele poderia muito bem começar o ministério aos 12 anos, mas a gente percebe que ele encontrou uma maturidade, porque Jesus, embora 100% Deus, ele abriu mão da sua glória e se tornou como homem, viveu como homem, porque a forma que Deus encontrou melhor para se comunicar comigo e contigo, que é sendo homem, humano, ser humano. Então Jesus, ele voltou no poder do Espírito, e a Bíblia fala no livro de Lucas também, que ele entrou na sinagoga, abriu o livro de Isaías, lá estava aberto Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, curar os enfermos, libertar os cativos, trazer restauração aos que têm um coração entristecido, e trazer liberdade aos cativos, e pregar o evangelho do Senhor. E agora nós vemos algo muito poderoso, que é Jesus agora chamando
chamando os seus discípulos, aqueles que iriam receber da porção que Jesus carregava. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Nós vemos aqui na vida de André, de Pedro, de Tiago e João sendo chamado por Jesus para caminhar com ele. E Jesus faz um chamado muito interessante. Muitos de nós já lemos diversas vezes essa passagem, que é o: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Nós vamos ler outros textos mais para frente, mais 2 textos mais para frente, mas eu quero trazer o significado desse primeiro chamado. Aqui Jesus chamou os discípulos para um relacionamento, mas também trouxe eles para fazer algo. Percebem que eles eram pescadores, eles eram profissionais, entendiam tudo sobre pesca, entendiam tudo sobre rede, entendiam tudo sobre peixe, entendiam tudo sobre mar. Ou seja, eles eram profissionais, sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Assim como Tiago e João também fala que eles deixaram não somente as redes, o barco, mas também deixaram seu pai. E uma palavra que inclusive nós falamos no domingo passado foi que eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Essa palavra imediatamente, a gente trouxe a tradução no domingo passado. Imediatamente no hebraico significa imediatamente, no grego imediatamente significa imediatamente, no chinês imediatamente significa imediatamente. A pergunta que Deus nos confronta desde o domingo passado para hoje é: quanto tempo você levará para obedecer aquilo que Deus tem pedido para você? Nós vemos que os discípulos deixaram as redes e obedeceram a Jesus imediatamente. Muitos de nós, irmãos, eu consigo ver pelo olhar, temos uma longa história com Jesus, de 5 anos, de 10 anos, alguns de 20 anos, outros nasceram praticamente na igreja, né? Alguns falam: pô, pastor, nunca conheci o mundo, né? Então assim, mas será que de fato nós estamos obedecendo ao Senhor imediatamente? Ou estamos esperando uma semana, um mês, né, as coisas melhorarem, aí eu vou obedecer a Jesus? Quando as coisas favorecerem a minha jornada, aí sim eu vou responder ao chamado dele. Mas aqui nós aprendemos através da vida dos discípulos que eles responderam imediatamente. Quanto tempo você leva para obedecer aquilo que o Senhor tem pedido para você? Talvez você tenha recebido uma palavra de Deus de 5, 10 anos atrás e até hoje está esperando algum sinal ou até mesmo um momento favorável para obedecer ao Senhor. Mas sabe de uma coisa? Os momentos mais incríveis que nós desfrutamos, milagres sobrenaturais, extraordinários que nós temos vivido na parte do Senhor, é quando os ambientes não estão favoráveis, quando as coisas não estão cooperando da maneira como nós acreditamos que deveria cooperar. Mas Paulo fala em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do Senhor. E a palavra todas no original é todas, as coisas boas e também as coisas ruins, todas elas contribuem para o avanço do reino de Deus. Então chama atenção: vinde após mim. Percebe que Jesus não mudou a profissão deles. Não, pastor, não mudou. Às vezes você está num pensamento: Deus vai falar comigo para mudar a minha área de trabalho. Deus vai me tirar do meu trabalho para me deixar muitas vezes em tempo integral, para ter mais tempo de orar, para ter mais tempo de ler a Bíblia. E aí quando você realmente tem esse tempo, você não ora, você não jejua, você não busca o Senhor. Na verdade, o nosso problema não é a falta de tempo, o nosso problema é a falta de prioridades. E a nossa prioridade deve ser a presença do Senhor. A nossa prioridade deve derramar o nosso coração diante do Senhor. Porque nós que moramos aqui em Taboão da Serra, em Budas Artes, São Paulo, nós temos essa mania de falar: cara, eu estou numa correria. E muitas vezes, se você parar para pensar, nós estamos dando prioridade a coisas que não estão nos levando a lugar nenhum. Estamos fazendo coisas que não estão acrescentando, não estão contribuindo para a edificação, para o crescimento, para a capacitação da nossa jornada. E eu vou te lançar uma pergunta desafiadora: que livro da Bíblia você tem lido? Quais outros livros cristãos de edificação você tem lido? Então assim, é algo que o Senhor quer nos levar a esse lugar de comunhão com Ele. Então Jesus nos chama para a comunhão. Pastor, o que significa chamado? Chamado não é aquilo que você faz, mas aquilo que você está se tornando. Amém? Posso ouvir um amém caloroso aí?
Então chamado é a mesma palavra de vocação. Algumas pessoas ficam falando, mas chamado é isso, vocação é aquilo. Não, é a mesma palavra, só usa nomes diferentes, mas o significado é o mesmo. Nós fomos chamados para estarmos com Ele, para termos relacionamento com Ele, para conhecer o coração dEle. No domingo passado nós falamos a respeito de que nós não queremos as mãos de Jesus, mas nós queremos o coração de Jesus. E quando nós temos o coração de Jesus, nós temos tudo de Jesus. Amém, irmãos? Tudo de Jesus, porque toda autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo tenta Jesus, dizendo, toda autoridade te darei, toda glória, toda honra te darei, se prostrar e me adorar. Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Satanás, você não tem nada. Você está oferecendo aquilo que já é meu por herança. Então muitas vezes a gente entra no problema, querer trabalhar por algo que já é nosso. Já é nosso por herança. Nós fomos chamados de co-herdeiros com Cristo Jesus. Já foi conquistado na cruz, irmãos. Não foi pelo que você fez, mas pelo que Jesus já fez na cruz. Jesus não vai morrer para te salvar, Ele já morreu para te salvar. Porque o Evangelho não é sobre o que eu faço, o Evangelho é sobre o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Paulo diz que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. Quando você vier aqui para o culto, não é para você ser abençoado, você já é abençoado nas regiões celestiais. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, quando você está aqui querendo participar, não é para você receber algo de Deus, mas é para Deus tirar algo de você. Pastor, vou jejuar para ter um carro. Pastor, vou jejuar para ter isso. Não, jejum não é para você ter algo de Deus, mas jejum é para Deus tirar algo de você. Então nós precisamos entrar nesse lugar, esse lugar de vinde após mim. Ele não diz para você ir adiante dele, mas ele fala para você vir após ele. Isso é interessante, isso chama a nossa atenção. Engraçado que o livro de Mateus, presta atenção, anota isso porque vai te ajudar no teu estudo bíblico. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. O livro de Marcos, ele foi escrito para os romanos. O livro de Lucas, ele foi escrito para os gregos. E o livro de João foi escrito para os gentios. Então, quando a gente entende o destinatário correto de cada livro, a gente vai tendo uma compreensão melhor do Evangelho. E aqui no texto de Mateus, a gente obviamente percebemos que Mateus está escrevendo para os judeus, mas nós podemos compreender essa leitura, o que Mateus está comunicando. E nós vemos, como eu estava falando, que os discípulos, eles eram profissionais naquilo que eles faziam. E Jesus não teve como objetivo mudar a profissão dele, mas Jesus teve como objetivo dar um sentido, um propósito para aquilo que eles estavam fazendo. Talvez hoje você esteja exercendo uma profissão, reclamando. Na verdade, a gente aprendeu de uma irmã falando que reclamação é a intercessão de Satanás. Quando nós passamos a viver uma vida de reclamação, murmuração, não é intercessão. Porque quanto mais tempo nós perdermos em murmurarmos, deixaremos de adorar o Senhor. E Deus não vai usar os murmuradores, reclamadores. Deus vai usar os adoradores, os verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores são de fato os missionários, são os trabalhadores, são aqueles que põem a mão no arado, não olham para trás, aqueles que têm compromisso, responsabilidade com o chamado de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Então eles tinham uma profissão, e isso significava que eles trabalhavam. Não tinha nenhum desempregado, nem alguém aleatório, sem fazer nada. Todos eles estão trabalhando. Talvez você fale assim, pastor, eu quero ser usado por Deus. Mas você está trabalhando, cara, servindo a sociedade, servindo a sua casa. Porque Deus não vai chamar nenhum desocupado. Deus vai chamar os trabalhadores. Glória a Deus, aleluia, irmão. Mas pastor, você não sabe a minha vida, eu estou desempregado. Mas, irmãos, não existe desemprego no reino de Deus. Porque você tem uma habilidade, Deus te deu um dom para fazer algo. Talvez você esteja esperando uma carteira assinada de CLT. Vocês estão aqui comigo? Às vezes você está esperando algo, né? Alguém te contratar para fazer alguma coisa. Mas não, você tem uma habilidade. Transforma essa habilidade em um propósito para a tua vida. E claramente a provisão de Deus vem através do trabalho. Então nós podemos entrar nesse lugar. Deus pode usar a sua vida de N maneiras, pode usar a sua profissão, e também não pode confundir profissão com propósito, porque propósito não é o que você faz, porque eu posso
cumprir com o propósito de Deus em qualquer área da minha vida. O meu propósito não é ser pastor, não é. Eu posso cumprir com o propósito de Deus de pregar o evangelho, fazer discípulos em qualquer área da minha vida. Eu posso trabalhar numa agência de comunicação, posso trabalhar num hospital, eu posso trabalhar num escritório, num administrativo, na parte operacional e cumprir com o meu propósito. Então tem pessoas que confundem propósito com profissão, falando, minha profissão é ser médico, minha profissão... Não, isso não é propósito, isso é profissão. Vocês estão aqui comigo? Então os discípulos, eles eram pescadores. E olha que interessante que o texto, versículo à frente, lá de Mateus capítulo 8, versículo 18, vai dizer, no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. E as passagens vão afirmando, trazendo isso. Eles continuaram sendo pescadores. Então o objetivo de Jesus não era mudar a profissão deles, mas o objetivo de Jesus era dar um propósito naquilo que eles já estavam fazendo. Amém, irmãos? Vamos avançar aqui. Outra coisa importante que nós observamos, que antes do id, nós temos o vinde. Repete comigo, antes do id, nós temos o vinde. Repete novamente, antes do id, temos o vinde. Então primeiro nós somos chamados para um relacionamento com Jesus. Olha que interessante isso. Em nenhum momento Jesus no começo do ministério diz, vão e pregam o evangelho e façam discípulos. Seria muito incoerente da parte do Senhor nos enviar sem antes primeiro nos chamar para estarmos com Ele, sem antes conhecermos o coração dele, sem antes bebermos daquilo que o Senhor carregava. E outro ponto, eu quero que vocês abram comigo lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Nós vamos ler até o versículo 25. Mateus 16, 24 ao 25. Quem achou, diga amém. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Glória a Deus. Quantos aqui querem tomar a sua cruz? Quantos aqui querem renunciar a si mesmo? Glória a Deus. Vocês estão dando glória a Deus, mas eu estou com uma bomba aqui. Olha que interessante, irmão. Eu estava meditando nisso. Eu falei, por que Jesus não disse no começo do ministério dele, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga? Tomar a cruz é símbolo de sofrimento. A cruz é símbolo de morte naquela época. Então, imagina Jesus dizendo para mim e para você, se você quiser me seguir, tome a sua cruz. Ou seja, sofra, abraça o sofrimento. Em alguns momentos você pode morrer por conta do evangelho de Cristo. Você abraçaria? Você responderia o chamado? E eu fiquei pensando sobre isso, falei, nossa cara, isso faz muito sentido. Porque Jesus, Ele primeiro chama os caras para um relacionamento e vai ensinando eles, transferindo vida, que é o tema da nossa mensagem, transferindo vida, né? Quantos aqui já fez transferência bancária, DOC, TED, agora Pix? A gente faz transferências, a gente paga, a gente recebe, né? A gente faz transferências de N situações. Alguns fazem transferência de sangue, transfusão de sangue, transferência, quase a mesma coisa. Mas ali a gente doa o sangue, né? E aí você está precisando de sangue, vão lá nos bolsões de sangue para fazer uma transfusão de sangue para você receber um sangue. Ali é uma transferência. Alguns receberam transferência, doação de órgãos, né? Alguém conhece alguém que já recebeu doação de órgãos? Eu não conheço. Conhece? Olha aí. E está vivo até hoje. Glória a Deus, aleluia, né? Já viu notícias de quem recebeu coração, recebeu pulmão, recebeu rim, recebeu pele, né? Recebeu outras coisas mais. Então é uma transferência. A gente está recebendo, a gente está dando, são transferências. E olha que interessante, Jesus não chamou os discípulos no começo do ministério dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, porque eles não abraçariam essa mensagem. O coração deles não estavam preparados para essa mensagem. Se Jesus te chamasse hoje dizendo para você, vem cá meu filho, Stephanie, vem cá minha Stephanie, o seu propósito vai passar por N situações, e Deus sendo muito específico com ela, dizendo, você vai ficar angustiada, você vai sofrer decepções, pessoas vão te trair, pessoas vão te julgar, pessoas vão mentir coisas ao teu respeito. Duvido, a gente não aceitaria.
E sabe de uma coisa dentro desse texto que nós acabamos de ler? Foi uma resposta a Pedro, quando Jesus diz: esse Cristo, essa revelação que vocês tiveram, o Deus encarnado, o Deus acessível, o Deus revelado, essa revelação, essa pedra angular, vai ser rejeitada, ela vai sofrer, e ele vai morrer, no terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí Pedro chama Jesus do canto e fala: Jesus, isso nunca te acontecerá. E começa a repreender Jesus. E ele fala: tem compaixão de ti. Quantos aqui já ouviu alguém falando: cara, tem compaixão de você? Mas qual foi a resposta de Jesus? Afasta de mim, Satanás, porque eu não vim cuidar das coisas dos homens, mas eu vim cuidar das coisas de Deus. Ou seja, Jesus não pensou no seu próprio conforto, na sua vida fácil, tranquila e segura. Jesus pensou na salvação da humanidade. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então o verdadeiro amor não é aquele que recebe, mas aquele que dá. Vocês estão aqui comigo? Então muitas vezes a gente chega num culto querendo receber algo do Senhor, mas Deus muitas vezes não quer dar apenas para você, mas Deus quer receber algo de você. E Deus quer receber o teu coração. Deus não quer receber apenas tuas mãos, os teus lábios. Lembra quando Jesus diz: em vão me adoram com os lábios e com as mãos de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. Deus não quer as nossas mãos, Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração, querido. Então, se nós soubéssemos do nosso chamado e cada momento específico que nós iríamos enfrentar, nós não seguiríamos nosso Senhor Jesus. Por quantas coisas você passou pela tua vida, quantas coisas você enfrentou, as angústias, as dores, as decepções, as mazelas, traições, N situações. Você muitas vezes parou e pensou: puxa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Não é isso? A gente falaria, mas a gente não pode, porque a gente não é Deus. Nós temos apenas uma vida. Não existe esse negócio de reencarnação, existe a encarnação da palavra. Amém, irmãos? Nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós seremos ressuscitados com Ele, assim como Cristo foi ressuscitado, porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá. E aquele que está morto e crê em mim, esse viverá. Então nós seremos ressuscitados com o Senhor. Nós cremos na ressurreição, amém, irmãos? Nós cremos na ressurreição. Mas se nós humanamente pudéssemos escolher, sabendo das coisas que nós iríamos enfrentar ao longo da nossa jornada, nós não seguiríamos Jesus. Então por isso que Jesus, ele começa dizendo: vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. E aí Jesus vai transferindo vida sobre eles. E tem uma fala interessante que eu encontrei de Pedro. Não precisa abrir, mas eu queria que você anotasse aí João capítulo 6, versículo 68. Pedro vai dizer o seguinte, depois que Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão terá vida eterna. Eu sou o sangue, e quem beber desse sangue terá vida eterna. Aí os caras ficaram malucos. Como assim? Comer da tua carne e beber do teu sangue? Será que a gente vai ser canibal? Que negócio é esse, Jesus? Só que Jesus estava falando do pão espiritual. Jesus estava falando do poder espiritual. E aqueles homens não estavam concebendo. E muitos começaram a abandonar o ministério por conta das declarações de Jesus. E Jesus não estava se importando no sentido: eu não importo com o que vocês estão pensando, se vocês estão gostando da mensagem ou não. Tanto é que Jesus volta para os discípulos, para os 12, e pergunta para eles: e vocês não vão junto não? E sabe qual foi a resposta de Pedro? João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Jesus é a palavra de vida eterna, irmão. Então Jesus, ele não estava transferindo conhecimento, Jesus não estava transferindo regras, Jesus não estava transferindo tradições, Jesus estava transferindo vida. Jesus não estava se importando em transferir conhecimento, porque você pode adquirir conhecimento. A gente falou num culto aqui, nos domingos passados, pessoas que tiveram conhecimento da palavra de Deus, tiveram experiências com o Espírito Santo, e mais estavam sendo levadas para perdição. Era impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento, porque estavam crucificando
Cristo na cruz. E nós vemos nessa declaração de Pedro algo que ele estava completamente se desprendendo. Talvez ele não soubesse o peso da declaração dele, porque nós encontramos outras declarações de Pedro, como aquela que nós lemos em Mateus 16, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Vários outros momentos nós encontramos Pedro dizendo: Senhor, nunca te abandonarei, nunca te negarei. Mas Pedro negou Jesus, abandonou Jesus, e ele fala que nunca acontecerá, e aconteceu o que de fato Jesus havia dito que aconteceria. Jesus morreu a nossa morte, para que eu e você tenhamos a vida eterna com o Senhor. Então, irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe uma coisa interessante que eu encontro nessa declaração, no mundo tereis aflições? É que nós, mesmo se nós não pedirmos aflições, obviamente a gente não acorda no dia dizendo: Senhor, me dá as aflições, que essas promessas se cumpram na minha vida. A gente não vai fazer esse tipo de oração, certo? A gente não vai fazer, porque a gente não... Quem quer passar aqui por aflição? Levanta a mão. Quem quer passar por sofrimento? Quem quer passar por angústia, dor, mágoa, ressentimento, traição? Ninguém quer passar. Mas Jesus, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, mesmo você não orando, essa promessa de Deus vai se cumprir na sua vida em algum momento da tua jornada. Mas o que nós precisamos é da vida de Deus, para estarmos preparados quando isso acontecer na nossa jornada. É o que nos mantém firmes no propósito de Deus. Em algum momento essa situação vai acontecer. Sabe de uma coisa? Porque na mesa da comunhão nós sempre vamos lidar com pão, vinho e traição. E sabe o que o Senhor ministrou comigo quando eu estava meditando sobre essa questão da mesa da comunhão? Teve uma pessoa que traiu Jesus. Muitas vezes a gente está chorando por aquele que foi e não está se alegrando por aqueles que ficaram. Acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Muitas vezes, pessoas que te abandonaram ao longo da tua jornada, que não estão mais caminhando com você, e você está chorando, lamentando por essa pessoa que se foi, e não está se alegrando por aqueles que ficaram. Então muitas pessoas na nossa jornada, elas vão entrar na nossa vida por um espaço de tempo. E nós vamos amar pessoas, queridos. Nós amamos pessoas. Nós desejamos o melhor para as pessoas. Nós desejamos que elas sejam abençoadas pelo Senhor, para que elas vivam algo sobrenatural de Deus. Mas muitas vezes nós choramos por aqueles que se foram e não nos alegramos por aqueles que ficaram. Então você precisa se alegrar com aquelas pessoas que estão do teu lado, aquelas pessoas que estão de fato vendo o preço que você está pagando no Senhor, que conhece as suas aflições, as suas angústias, as suas dores, está orando, te encorajando, dizendo: cara, Deus tem o melhor, Deus tem algo muito poderoso. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Então só o Senhor tem as palavras de vida eterna, porque é vida que nós recebemos. Algumas pessoas foram feridas pelo legalismo. O legalismo, ele foca naquilo que você tem que fazer, mas o evangelho foca naquilo que você deve se tornar no Senhor Jesus. O legalismo vai dizer para você: ah, você está com depressão, porque isso é falta de fé. Em alguns casos sim, mas muitas vezes a depressão, a ansiedade, o desânimo não é falta de fé. São situações que as pessoas passam ao longo da jornada. O legalismo vai dizer porque você não ora, porque você não busca Deus, porque você não tem fé. Mas não é dessa forma que o evangelho trata. O evangelho sempre nos leva a um poder sobrenatural de Jesus. Sabe o que o legalismo vai dizer para você? Que para você ser amado, aceito e salvo por Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Mas no evangelho diz que primeiro você é aceito, você é amado por Jesus, logo você faz por amor. Esse é o evangelho que eu creio, querido. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que Ele fez na cruz, por cada um de nós, por mim e por você. Esse é o evangelho de Cristo. Amém? Então, transferir o coração e não a mão. Repete comigo: transferir o coração e não a mão. E foi o que Jesus fez na maior parte do seu tempo. Transferir o seu coração, o seu DNA na vida daqueles discípulos. Ele passava muito tempo na mesa, na vida. Por exemplo, discipulado, às vezes a gente
tem uma interpretação de discipulado como algo, o pastor marcou ali na semana um horário, um local para termos um discipulado. O discipulado não é uma terapia. Tem pessoas que reduzem o discipulado de Jesus com uma terapia, muitas vezes porque não tem condições de pagar um psicólogo, quer que alguém fique ali do lado ouvindo as mazelas dela, mas discipulado não é terapia, discipulado é transformação, é relacionamento, é palavra. E Jesus não quer transferir informação, conhecimento, Jesus quer transferir o coração, a vida. E Jesus passou 3 anos do ministério se investindo tempo em transferir vida no coração daquelas pessoas. E sabe uma coisa que eu ouvi durante o tempo que nós estávamos lá no Mevan? É que as pessoas que caminham comigo devem carregar o mesmo coração que o meu. Sabe como eu aprendi isso? De uma maneira muito simples. Estava em casa, perguntei para o Theo, meu filho de 7 anos, perguntei assim para ele: Theo, o que você quer ser quando crescer? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou: pai, eu quero ser um pastor igual a você. E olha o discernimento. Geralmente quando a gente ouve alguém falando: puxa, eu almejo ser pastor, qual é a resposta que a gente encontra? Pelo amor de Deus, cara, terrível, dor de cabeça, só confusão, não basta os teus problemas, você tem que lidar com os problemas dos outros. Não, pelo amor de Deus, cara, sai de reto, Satanás. Não, gente, eu posso dizer para você, através da boca do meu filho de 7 anos, dizendo: pai, eu quero ser pastor igual a você. Sabe por quê? Ele vê a forma como nós lidamos com o ministério. Nós amamos o que nós fazemos. É um prazer, é um privilégio, é uma honra servir ao Senhor Jesus, servindo você. E para mim nunca vai ser um peso, pelo contrário, vai ser uma honra, um privilégio. Então eu vou transmitindo o que para ele? Vida e não frustração. Sabe, talvez você esteja vivendo uma vida frustrada porque você só anda com gente frustrada. E é verdade. Se você anda com gente que passa a maior parte da vida delas murmurando, logo, se você não se observar, você estará murmurando igual a ela. Porque nós somos influenciados pelas pessoas que nós andamos. E deixa eu falar uma coisa para você. Essa ideia que a teologia coach traz, dizendo: não ande com pessoas tóxicas. Jesus andava com quem? Só com gente boa, perfeita, só gente santa, só gente maravilhosa, só gente que não dizia: nunca te abandonarei, nunca te negarei, isso nunca vai acontecer contigo, né? Porque Pedro é conhecido como o profeta do nunca, né? Tudo para ele é nunca, nunca vai acontecer comigo. Isso, dúvida? Não. Nunca. Falta de fé? Não, nunca, né? Nunca. Com aquele casamento ali que está destruído, isso nunca vai acontecer comigo. Então Pedro é o profeta do nunca, né? Até que ele negou Jesus, até que ele traiu Jesus, né? Foi provado nas palavras. E nós seremos pelas palavras que nós estamos declarando. Então, sabe de uma coisa que eu aprendo de errado, na verdade, que nós não devemos fazer através da vida de Pedro? Que nós falamos e falhamos aquilo que nós dizemos, mas o nosso caráter não sustenta o que nós falamos. Então tem muita gente falando coisas que o seu caráter não sustenta aquilo que ela fala. E o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho, ele sustenta aquilo que nós estamos falando. O Juraci compartilhou uma palavra lá no momento que a gente estava. Tinha uma irmã, estava tendo umas manifestações esquisitas, né? A gente percebeu que ela estava recebendo na alma aquilo que o espírito dela não iria sustentar. Então tem muita gente recebendo algo de Deus na alma e não no espírito. Na alma, vai receber na alma, mas não vai sustentar no espírito. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Vocês estão aqui comigo? Nós devemos receber onde? No espírito. Porque é o espírito que vai sustentar aquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor. Porque aquilo que você fala, o seu caráter vai sustentar. Quantas pessoas vocês conhecem que se comprometem com algo que elas não vão cumprir? E aí você gera uma expectativa, né? Alguém que promete, por exemplo, um casamento para você, fala coisas lindas, maravilhosas, mas elas não vão sustentar no caráter aquilo que elas estão falando. Sabe uma pessoa falsa que eu não confio? É gente que trai o seu cônjuge. Esse é um tipo de pessoa que você não deve confiar na sua jornada. Amém? Vocês estão aqui comigo? O Espírito Santo estava ministrando no meu coração quando eu estava pensando nessa passagem. Ele falou: Robert, não confie em pessoas que traem o seu próprio cônjuge. Se ela não honra a aliança que ela tem com o seu cônjuge, ela não vai honrar a aliança com ninguém. E sabe, a gente entra
nessa renúncia que Jesus nos chama, nessa de tomar a cruz, justamente para abraçarmos e não fugirmos do sofrimento, irmão. Eu não estou dizendo que é para você ser uma pessoa que busca sofrimento, aflições, não é isso. Mas todos aqueles que desejam de fato seguir a Cristo vai passar por essas situações. Mas sabe de uma coisa? Nós temos a força do Espírito conosco, a palavra de vida eterna que vai nos fortalecer ao longo da nossa jornada. É o que nos mantém de pé. É o que faz a vida do meu filho de 7 anos olhar para mim e falar assim: pai, eu quero ser igual a você. Porque eu vejo o quanto você ama aquilo que Deus tem confiado na tua vida. Sabe o que eu estou transferindo no coração dele? Vida. Eu não vou frustrar o sonho dele. Eu não vou frustrar aquilo que ele está almejando no Senhor. Se ele escolhesse outra profissão, qualquer outra coisa que ele desejasse, com certeza eu iria apoiá-lo. Eu não iria frustrá-lo. Sabe por quê? Eu transfiro vida para os meus filhos. Aquilo que eu não recebi dos meus pais, eu também não posso transferir em querer receber na vida do outro aquilo que eu não recebi. A gente tem falado no discipulado de casamento que você não pode afirmar quem você é em outra pessoa, porque alguém chega e fala assim: quando eu casar eu serei completo. Não, você já é completo em Cristo. Vou encontrar minha cara metade, minha alma gêmea. Não existe esse negócio de alma gêmea, cara metade, meu irmão. Você já é completo no Senhor. Amém, irmão? Vocês estão aqui comigo? Você já é completo em Cristo. Então Jesus nos chama após ele, depois de um momento que Jesus estava transferindo vida. Então Jesus percebeu que ele podia engrossar um pouquinho mais o caldo, podia estreitar ainda mais a porta, porque ele ia separar meninos de homens. E muitos meninos abandonaram o ministério. E Jesus olha para eles: vocês não vão não? Senão para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Olha que poderoso isso. Então eles viram algo em Jesus que de fato estava transformando a vida deles. Talvez eles não entendiam por completo, mas eles enxergaram em Cristo palavras de vida eterna que mudariam o destino da vida deles. Mas Jesus agora começa a engrossar o caldo, dizendo: se vocês quiserem me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Irmão, negar a si mesmo, talvez a gente tenha algumas interpretações erradas. Jesus não está dizendo para você parar de se amar. Jesus está dizendo para você parar de querer ficar tentando ser você mesmo. Sabe? Que a teologia coach também diz: seja autêntico, seja verdadeiro. Mas vamos lá, gente, não é bom ser autêntico e ser verdadeiro? Sim ou não? Sim, é maravilhoso. Mas quando nós nos deparamos com essa mensagem de Jesus: se você quer realmente me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Jesus está nos levando para uma vida crucificada. Jesus está nos levando a rejeitarmos as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, o nosso próprio querer, nossos sonhos. Qual é o sonho de Deus para a minha vida? E Deus não está se importando o sonho que você tem para você mesmo. Porque tudo que Deus te entrega, tudo que Deus fala para você não pode parar em você, é sempre por um objetivo coletivo. Todo sonho, toda visão, todo projeto, filhos são heranças do Senhor, nem teu é. Sabe, eu lembro que eu vi uma história muito interessante de um vendedor de pérolas. Quando havia um interessado por uma pérola, ele vai numa loja e pergunta para o vendedor: quanto custa essa pérola? E o vendedor responde: tudo que você tem, o que você tem no bolso. E aquele homem pega, coloca a mão no bolso, coloca em cima da mesa, e aquele vendedor faz a contabilidade. Tem X no bolso, tem reais, né? Apesar que hoje a gente quase não anda com dinheiro no bolso, mas coloca lá tantos reais, tantos dólares. E ele pergunta: o que mais você tem? Você tem dinheiro no banco? Você tem ações? Mas até isso vai custar? Sim, vai te custar. Ele foi lá e colocou o que ele tinha no banco, né? Ações também. E aí ele falou: bom, é isso? E o vendedor disse: não, tem mais. O que mais você tem? Você tem carro, casas? Até minha casa, meu carro? Sim, vai te custar tudo. Ele vai lá e coloca casas e carros. E aí ele pergunta novamente: tá, mas e agora? Pode me dar a pérola? Não, tem mais. Você tem esposa, você tem filhos? Peraí, mas até minha esposa e os meus filhos? Sim, até tua esposa e os teus filhos. Aí ele colocou lá na lista: esposa e filhos. Ele diz, o interessado pela pérola: mas peraí, se eu entregar tudo ao Senhor, vou ficar só com a minha vida.
Ah, você tem sua vida também. E foi lá e colocou: ele tem a vida dele também. Aí sabe o que aconteceu? Aquele vendedor de pérolas pega tudo aquilo que aquele homem colocou diante dele e simplesmente devolve para ele, dizendo: agora que você entregou tudo a mim, eu devolvo para você redimido, transformado. Porque tudo que existe debaixo do sol, tudo que existe na terra é meu. Eu sou soberano. Você não tem nada, nem a vida que você julga ter sua é tua, nem propósito você tem, irmão. Mas pastor, que absurdo é esse? Nem propósito tem. Se você não tem propósito, o propósito é de Deus. O propósito não é teu, o propósito é de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Nem é um propósito que você julga ser teu, é de Deus. Ah, pastor, a minha missão. Você não tem missão nenhuma. Você é chamado para ser cooperador na missão de Deus. A vida é de Deus, os filhos são de Deus, os teus tesouros aqui nesta terra são de Deus. Esta igreja é do Senhor, você é do Senhor, a minha vida é do Senhor, os meus filhos são heranças do Senhor. Nós não temos nada. Nosso papel é simplesmente fazer a vontade do Senhor, é simplesmente tomar a cruz, renunciar a si mesmo e seguir ao nosso Senhor Jesus. Ele não te prometeu os céus, não te prometeu o sol, a estrela. Sabe qual foi o chamado que ele faz aqui? Você quer morrer? Porque aquele que morre é o que vive. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não dará fruto. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele dará muito fruto. A mensagem do reino é: aquele que quer viver precisa morrer. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Aquele que quer se alegrar precisa chorar, porque Salmos diz: aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo com alegria. Será que de fato é esse lugar que você quer entrar? É de fato esse lugar que você quer seguir? Alguém que você quer seguir, dizendo para você: renuncie a sua vida, toma a sua cruz e me siga. É um chamado, irmãos, que não tem volta. Sabe o que ele fala? Que não é para nós tomarmos decisões baseadas em sentimentos. Ele fala o seguinte: senta, faça os cálculos, se você terá condições de terminar. Já viram pessoas construindo uma casa, não tem recursos para terminar, fica pela metade? Quem já viu isso? Assim é a vida de muitas pessoas, começa algo e não termina. Ele fala o seguinte: ei, não responda ao meu chamado se você não tiver condições de completar. Porque tem muita gente dizendo: Senhor, eu te seguirei, né? O Senhor diz: vinde após mim, eu vou, Senhor. Aí Jesus fala assim: ei, tá vendo aquele teu pecado? Para de pecar. Tá vendo aquela angústia que você está carregando no teu coração? Perdoa. Tá vendo aquela pessoa que você precisa amar e você não está amando? Ame. E a gente renuncia, na verdade, não a nossa vida, nós renunciamos o Senhor. Sabe, seguir a Cristo, renunciar a si mesmo, tomar a cruz, é simplesmente morrer para si mesmo. Será que nós estamos dispostos? Humanamente a gente não tem essa capacidade de morrer para o Senhor. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. A gente vai terminando. Mateus capítulo 28, versículo 19. Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Percebe que Jesus, ele dá o ide só depois que ele morre e ressuscita no terceiro dia, porque eles não estavam preparados para essa mensagem do ide. E deixa eu falar uma coisa: Jesus, o chamado não é aqui, o chamado de fazer discípulos não é para todos, é somente para aqueles que de fato morreram para si, estão vivendo para Cristo. O chamado de fazer discípulos é para quem de fato é discípulo de Jesus. Eu lembro uma vez que um pastor falou: o chamado não é para todos. Eu falei: pastor, você tá, que absurdo. O chamado para vir após a Cristo é para todos, é um chamado universal.
Agora, o id de Jesus não é para todos. O id de Jesus é para aqueles que responderam ao vinde. Ou seja, antes do id, nós temos o que? O vinde após mim. E Jesus passa 3 anos transferindo o coração, transferindo vida na vida daquelas pessoas, compartilhando, salvando, curando, ressuscitando. E mesmo assim, tinham pessoas que não estavam de acordo com aquilo que Jesus pregava e ensinava. Lembra da mulher Cirofenícia? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus responde dizendo que eu não vim dar pão. Não vim para as ovelhas, eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não convém tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. A gente olha para esse texto, a gente fica um pouco chocado com a forma como Jesus responde àquela mulher, dizendo: mas Jesus, pelo amor de Deus, que absurdo. Sabe, pensando que está falando com as tuas negas desse jeito? Tirar o pão da mesa da mesa dos donos e dar aos cachorrinhos. Está pensando que está falando com quem desse jeito? E não foi essa a resposta daquela mulher. Ela falou: sim, Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus responde: vai que a tua filha está curada. Parece simples, né? Mas se a gente não entender o contexto, Jesus estava transferindo vida para aquela mulher. Jesus repreende os discípulos por agirem por nenhuma fé, por pouca fé. Mas ele fala: grande é a tua fé, para aquela mulher que nem seguidora de Jesus era. Sabe o que estava acontecendo? As pessoas estavam desperdiçando aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando, Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando o evangelho, Jesus estava salvando, libertando pessoas, ressuscitando pessoas. E mesmo assim haviam pessoas que estavam desperdiçando aquilo que Jesus estava fazendo. É como se aquela mulher tivesse escutado o que João havia dito no capítulo 1, dizendo: ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Então, tem muitas pessoas rejeitando aquilo que Deus está fazendo nesses tempos, irmãos. E deixa eu falar uma coisa: quando nós sentamos na mesa como filhos, nós não teremos migalhas, nós teremos um pão que desceu do céu. Jesus não é a migalha, Jesus é o pão. Imagina, se Jesus tinha apenas as migalhas para aquela mulher que diz: Senhor, até as migalhas os cachorrinhos comem da mesa que cai dos seus donos. Me dá só as migalhas, já me basta. Se aquela mulher queria só as migalhas, imagina se nós sentarmos na mesa com o Senhor, o que Ele tem preparado para mim e para você. Um banquete maravilhoso, querido. É nesse lugar que nós precisamos sentar. Deus não te chama de cachorro, Jesus te chama de filho. Você é um filho, uma filha amada. É nesse lugar que nós precisamos estar com o Senhor. É nesse lugar que nós precisamos nos assentar com o Senhor. E Jesus sempre fica transferindo vida no nosso coração. E é isso que nós precisamos entrar. Meu objetivo é dizer: Senhor, eu quero o teu coração. Transfere essa vida para o meu coração, para que aquilo que eu estou recebendo da parte do Senhor eu possa transferir na vida das pessoas que estão ao meu redor. O que você tem transferido na vida da pessoa que está caminhando contigo? Que tipo de transferência você está fazendo nas pessoas que caminham com você? Nosso objetivo, pessoas que estão ao nosso lado, nós precisamos o que? Transferir o nosso coração. E que é o coração? Não é o meu coração, mas é o coração de Jesus. Nós falamos no domingo passado sobre o segundo coração de Deus. Não é o segundo coração do povo, o segundo coração de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era compromissado, era fiel. Um homem que tinha responsabilidade, respondeu ao chamado de Jesus. Será que nessa noite nós temos pessoas que irão responder ao chamado de Jesus? Aqueles que vão dizer: Senhor, eu quero te seguir. E eu sei o custo que tenho ao seguir o Senhor. Eu sei do custo que eu tenho de renunciar a mim mesmo, tomar a cruz para segui-lo. Eu não quero viver uma vida fácil, tranquila e segura. Eu quero viver de fato o evangelho do Senhor. Será que tem pessoas aqui nesta noite que estão dispostas a viver esse evangelho de Jesus de renúncia? Ou será que nós queremos fazer as nossas próprias vontades? Para terminar, ele fala: portanto, ide fazer discípulos. A palavra ide é simplesmente indo. Ou seja, quando eu estou indo, eu estou fazendo discípulos. Porque eu encarnei a palavra. Eu não faço discípulos porque o pastor está falando ou porque a Bíblia está dizendo para fazer. Não, eu faço discípulos e eu respondo ao ide de Jesus porque eu encarnei a palavra. Eu faço não porque eu amo primeiro, mas porque o Senhor me amou primeiro.
E por o Senhor me amar primeiro, entendendo esse amor, eu transmiti aquilo que eu recebi da parte do Senhor. Amém, irmãos? Ide é indo, fazei discípulos de todos os povos, e fazei discípulos, pregar o evangelho começa na minha casa. Não adianta eu querer ser uma bênção do lado de fora, quando na verdade eu preciso ser uma bênção do lado de dentro. Não adianta eu querer pregar o evangelho lá na África, que acontece muitos sinais, milagres e maravilhas, onde ninguém me conhece, quando na verdade eu preciso pregar o evangelho para as pessoas que estão ao meu redor. Você sabia que a família é o maior campo missionário mais negligenciado por cada um de nós? Será que as pessoas da sua família sabem que você é cristão? Será que as pessoas da tua família sabem que você carrega uma mensagem transformadora? E eles vão dizer para você: cara, mas nem tua vida está sendo transformada, você quer transformar a minha vida? Porque a nossa vida não é transformada, não porque o evangelho não é transformador, é porque nós não respondemos ao evangelho. E quando nós respondemos o evangelho, nós somos transformados de glória em glória, porque o evangelho é poder para aqueles que creem, é poder para salvar daqueles que creem. E aí Jesus fala: quem crê verá a glória do Senhor. É nesse lugar que nós precisamos entrar, irmãos. Nesse lugar. Ide, fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 tem uma chave importante: ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinar diz respeito a nós ficarmos e gastarmos a nossa vida, porque não adianta nada a gente pregar o evangelho e não ensinar aquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor. Ensinar vai custar o seu tempo, vai custar o seu tesouro e vai custar o seu talento, porque é um amor sacrificial. Amar pessoas custa, ou tu acha que não? Amar pessoas custa. E quantos de nós estamos dispostos e disponíveis para pagar esse preço, que vai nos tirar da zona de conforto? Tem um pastor querido que ele fala sobre um amor que nos tira da rota, um amor sacrificial. Que aqueles que cumprem com o ID de Jesus foram aqueles que primeiro foram a Jesus, receberam o coração de Jesus, estão transmitindo aquilo que receberam de Jesus. Ele conta um testemunho, uma certa vez que ele foi para a China. Chegando lá na China, ele teve um dia de folga. Ele foi numa loja e ele estava interessado no objeto. E teve uma pessoa, cochichou para o ouvido de outra pessoa, outro chinês, e perguntou: cara, você é cristão? Mas como você sabe que eu sou cristão? Porque para o chinês, todo ocidental, todo mundo que não tem um olho puxado, para eles é um cristão. Ele falou: sim, eu sou cristão. Ah, então só um minutinho, vou falar aqui com a minha filha. Ele foi falar com a filha, e aí pediram autorização para ele poder participar de um culto clandestino lá na China, porque não sei se você sabe, mas é proibido cultuar Jesus lá na China. E aí autorizaram ele a participar de um culto na igreja clandestina lá na China. E aí marcaram o horário. No dia seguinte ele apareceu, foi lá de manhã, entrou no carro, e em um determinado momento da BR, simplesmente eles pararam o carro. E aí ele pensou: meu Deus, pararam o carro, o que eles vão fazer comigo? Aí pegaram uma lona, cobriram o carro de preto. Aí o motorista, que era o pai, olhou para frente e para trás, para ver se não via ninguém, colocou o carro atrás de algumas árvores para que ninguém visse o carro. Aí entraram mata dentro, 2 horas andando mata dentro, até chegar no lugar. Ele até pensou que, poderia de alguma forma as pessoas terem armado alguma armadilha para ele, para prender, alguma coisa do tipo. Mas chegaram no lugar. Chegando lá no lugar, era uma casa abandonada, grande, um galpão. E ele olhou, havia chineses, estava lotado o espaço de chineses, eles estavam adorando a Jesus. E naquele momento havia uma família que estava subindo lá no púlpito, estava chorando. E ele ficou sem entender aquela situação toda. E de repente veio uma outra família se alegrando. Ele ficou sem entender ainda, mais ainda. E ele perguntou para a intérprete: o que está acontecendo? E ela disse: está vendo aquela família que está chorando? Eles ficaram 1 semana com a Bíblia. Sabe aquela outra família que está alegre? Eles vão receber a Bíblia daquela família, porque eles tinham apenas uma Bíblia para dividir e compartilhar com toda a congregação de mais de 500 pessoas. E quando recebia a Bíblia durante aquela semana, aquela família não trabalhava, não estudava, todo mundo ficava em casa ouvindo, não comiam, ouvindo a palavra de Deus. Olha que interessante isso.
são pessoas que estão renunciando à sua vida, tomando a sua cruz para seguir e obedecer a Cristo. E muitos deles, não sei se vocês sabem, estão morrendo fisicamente por conta da obra de Cristo na cruz. Não é o nosso contexto, mas muitos de nós estamos sendo perseguidos e até mesmo abandonando a nossa fé por conta da nossa reputação, por conta do que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Mas não é sobre você, é sobre o que Cristo está fazendo em você, através de você. E Ele nos chama para esse lugar: vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. Te darei uma nova vida, uma vida eterna. Te darei um propósito, te darei um significado na tua jornada. Mas sabe de uma coisa? É necessário renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Se você quer de fato viver uma vida mais profunda no Senhor, uma vida mais sobrenatural do Senhor, nós precisamos ir mais fundo, querido. Nós precisamos de fato abrir mão dos nossos prazeres, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e simplesmente viver aquilo que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Deus deseja que você sonhe, Deus deseja que você planeje. Provérbios 19:1 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus te encoraja a planejar, mas entenda que o propósito de Deus está acima dos teus próprios planos. É sobre o propósito de Deus na nossa vida. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o que Deus está fazendo sobre toda a terra, derramando do Espírito dele sobre toda a carne. E quando nós recebemos essa vida de Jesus, mergulhamos no Senhor, e quanto mais nós mergulhamos, nós transferimos para as pessoas que estão ao nosso redor vida, espírito de vida, não espírito de morte. Paulo vai dizer: exale um bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, ele dá vida, mas nós podemos exalar um perfume de morte que destrói pessoas. Ou você exala um perfume de vida, ou você exala um perfume de morte. Deus nos chama para esse lugar de vida, Deus nos chama para esse lugar de transformação, mas é necessário renunciar a si mesmo e tomar a nossa cruz, se de fato nós queremos seguir ao nosso Senhor. E muitas pessoas pensam, quando se convertem: minha vida vai ser uma chatice, minha vida será chata. Pelo contrário, a tua vida será extraordinária. Olha para a tua foto de 10 anos atrás, faz o teste. Você fala: misericórdia, Senhor, como eu era feio. Em Cristo você ficou até mais bonito, porque a palavra de Deus diz que a alegria no coração formoseia o rosto. Até o seu olhar muda, seu modo de falar muda, seu modo de se comportar muda. Toda a nossa vida é inteiramente transformada pelo poder do Evangelho. Nós queremos entrar nesse lugar, querido. Transferência de vida. Transferência de vida. Amém? Vocês estão aqui comigo? Coloca a mão no teu coração. Jesus, nós queremos mais dessa vida, Senhor. Nós queremos mais dessa unção. Nós queremos mais do teu Espírito. Nós queremos mais, Deus. Nós queremos mais do teu fogo. Nós queremos mais da tua palavra. Que as nossas palavras sejam as mesmas palavras ditas por Pedro, dizendo: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós não desejamos o vinho deste mundo, nós desejamos o vinho do Senhor. Nós não desejamos os prazeres e manjares desta vida, nós queremos a tua presença. Então, Jesus, transfere sobre nós mais da tua unção, transfere mais sobre nós, mais da tua vida. Nós queremos encarnar a tua palavra. A tua palavra diz que o verbo se fez carne, e nós queremos encarnar essa palavra de Deus, essa palavra de vida eterna. Jesus, nós queremos mais do Senhor, mais do Senhor. Derrame mais da tua presença sobre nós, Jesus. Mais da tua presença sobre nós, Jesus. Mais da tua presença sobre nós. Mais da tua presença. Vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Nós queremos te seguir, Jesus. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Jesus? Nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua palavra. Nós queremos o espírito de vida, nós queremos o espírito de equilíbrio, nós queremos o espírito de excelência, nós queremos o espírito de inteligência, nós queremos o espírito de amor, nós queremos esse Espírito Santo que está sendo derramado sobre toda a carne nesses últimos dias. Mas Jesus, agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.